E aí, Oiê! Lia, tudo E aí? bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom? Tudo e você? Cadê nossa amiga Ercília, que não chegou Nossa ainda? amiga está chegando. Isso, vamos dar. Está chegando, nossa amiga, né? Já já está aí, né? Sim, ela já está chegando. Aham. Tomar uma Beleza. aguinha, vamos ver quem que está entrando. Olha aí. Hum, Tá falando oi olha quem pro está chegando. pessoal. Oi, Oi, Beth. Betinha! E aí, Beth, tudo bem, amore? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Como é que está? Tranquilo? Pena que não dá para a gente conversar com o pessoal que está entrando, se bem que eles É, vão falar só no chat a mesmo. Ercília está Mas, chegando. uhum. Oi, Edivânia, tudo bem, linda? Boa noite. Ai, que amor. Oi, Edivânia, beijinho. Hum. E aí? Isso. Beleza? Ah, Tudo ok. certo, tudo certinho. Tudo tranquilo, Beth. E vocês aí, como é que estão? Tranquilo? Tudo bem? Ó, o Gugu. Ó, a Edivânia disse que está tudo ótimo. Oi, Ah, amore. menina. Hello, queridas. Boa noite. Hello. Gente, sim. Ok. Isso, sim, assim. Isso. Agora podemos ver a todas. Ah, muito É bom, porque mesmo. ontem não dava para ver. Hoje já está dando para ver. Aham. Tá conseguindo me ver então sozinha? Sim, hoje eu Sério? te vejo, estou te vendo. Ontem na nossa prévia a gente não conseguiu, né? Quer dizer, eu Não, te via, tu não me viu. ontem não conseguimos. Até liguei o outro celular aqui para ver se conseguia ver a todos, né? Mas agora já Uhum. está tudo Ai, sob sim, controle. sim, sim, sim. É Tá água, bem, tá? Sim, meninas? aguinha. Tite para Sim, sim. nós. Desidratar, né? É água, não é vinho. Se bem que dá vontade de tomar um vinho, mas não. Toma uma água. É, É deixando para isso aí. depois a live, né? Isso. Só depois do vinho. Só Então depois. vamos lá, meninas. O Caio entrou. Caio, eu vejo tudo. Tá legal, Ah, que bom. O Gustavo entrou. E aí, Gu, tudo bem? Como é que estão? Ah, a Paty, Patrícia, amore. Obrigada. Estou escrevendo aqui, que legal, que massa, ok. muito legal. Meninas Uhum, lindas do meu uhum. coração, muito feliz em Sim, ter vocês aqui. É, e a também. gente vai conversar um pouquinho hoje, falar sobre inglês, sobre inspiração e sobre amor. E vai ser um aprendizado muito gostoso. Tá Vai. bem? Vamos lá, Vamos né? lá, Vamos bora. lá, Lilian. Apresente-se para quem não a Sim, conhece. tá Aham. bom. Em primeiro lugar, estou muito feliz, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né? Estamos aqui para compartilhar nossa ideia, compartilhar nossos projetos, né? Os projetos de vida. Eu sou Ana Lúcia, me chamo de Aninha, galera, apesar da minha altura, né? Me chamo de Aninha. E sou prof de inglês, professora, e eu amo ver os nossos alunos, né, Salzinha, se desafiar, sabe? É muito lindo, é maravilhoso. Sou também co-fundadora do Inglês e Conversa, junto com a minha amiga Sol, maravilhosa, e estamos aqui para mostrar o nosso projeto, junto com a Ercília, maravilhosa também, e Uhum. falar sobre inspiração, sobre livro, sobre estudo, sobre desafio, né? E aí, Isso. Solzinha? E agora? Vai tu. Agora, Ercília, apresente-se. Aham. E boa noite para você, Sol, para você, Aninha, e a todas as pessoas que estão junto conosco nesse momento. Muita alegria. Antes de mais nada, é dizer que para mim é uma honra estar junto com vocês, né? E essa grande oportunidade para a gente estar falando sobre o viver. Porque em inglês Exatamente. é viver, né? Escrever é viver e se inspirar, né? Então, eu sou Ercília, a minha formação inicial é sociologia e depois a psicologia. Eu tenho quase 3 décadas de prática clínica e muita alegria, porque o inglês na minha vida foi realmente um diferencial. E hoje, como escritora, eu sinto muito honrada de poder também levar, né, para outros lugares
para além da nossa cultura, é uma narrativa que fala da nossa existência, que fala dos nossos romances familiares e das nossas encrencas também. Ah, Então, acho que é bem por aí, né? E eu vou aguardar a oportunidade para estar falando e querendo também conhecer muito mais ainda o trabalho de vocês, né? Eu posso dizer também porque eu me protagonizo nessa realidade, né? Acompanhando, vocês me acompanham também no inglês. Então, é uma alegria enorme estar com vocês e também de saber que tem colegas aí que estão também nos vendo, né? E que nós vamos interagir com todo mundo que está aí por trás das câmeras também, né? É isso aí. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu não sou professora, mas eu fiz magistério no passado. Nem sei se o pessoal sabe o que é magistério, mas o magistério era um curso que nós fazíamos para sermos professora. sabemos. E não tem muito a ver com o inglês de hoje em dia, mas eu também sou radialista e sou graduada em sistemas para a internet, que é uma coisa que eu amo muito, que é tecnologia. E juntando tudo isso, então aí nasceu o Inglês em Conversa, junto com a minha amiga Aninha, Ah, e a gente está dando andamento nesse projeto, que é um sonho, porque quando a gente vê as nossas colegas, o pessoal que está com a gente, né, praticando, conversando e assim, se soltando no inglês, nós ficamos assim com os olhinhos brilhando, porque é tudo que a gente quer. E é é verdade. isso. É verdade. Olha, a galera tá respondendo ali, ó. Edivânia, amo também tu, Mais Sunshine, a Patrícia. Aham. Vocês, gurias, são as nossas inspirações, porque eu e a Solzinha, nós nos conhecemos através de lives, né? E de muitos professores. Então, a gente se conectou de uma maneira tão bonita, sabe? De uma amizade que ela é minha cis, ela é minha soul sister. É a minha cis de alma, de coração. E é o maior prazer a gente estar junto, a gente poder colaborar. Ela me ensina todos os dias. Ela me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, né? Me ensina também coisas da vida, de inglês também, que nós trocamos muito, né? Nós fizemos muita troca, né, de sabedoria. E eu fico honrada por estar nesse nosso projeto que está crescendo, que está pelo mundo e vai crescer, né, muito mais ainda. E a Ercília, né, prazer de estar com a Ercília aqui, escritora, psicóloga, e a nossa também colaboradora, ela está lá junto com nós no inglês, Sim, é uma participando. das nossas praticantes. E Aham. grande alegria Exatamente, ter você aqui, Cília. Aham. Quer dizer que eu posso dar um exatamente. testemunho, né? Sim, Pode, com certeza. Na verdade, todos os colegas também que estão nos vendo aqui sabem que o que eu estou falando, eu acho que eu sou a porta-voz de todos, porque estar em contato com vocês e aprender inglês com vocês tem sido um momento extraordinário para mim, porque eu vejo muita criatividade, eu vejo que é uma forma leve de se aprender e que a gente fica assim muito à vontade, e exatamente por esse motivo eu penso e sinto na minha alma realmente que é um inglês muito humanizado, é uma forma muito humanizada de se aprender. Sou muito grata por isso, porque cada vez que a gente se sente mais em casa, a gente também vai mais enfrentando os desafios, e quando de repente você percebe, você já está falando inglês, sem saber que falava, né? E aí, então, assim, as colegas também, que são pessoas muito especiais da minha turma e que eu frequento, aliás, eu acho que eu estou pulando a cada momento, eu estou entrando numa turma, né? Mas a gente está interage, ótimo, está conhecido todas. e a gente vai interagindo com coisas tão criativas que vocês trazem, né? Então, de repente, eu posso ser uma cliente, outra hora eu posso ser uma consumidora que estou numa loja e que vou comprar, né? E a gente vai dialogando e de repente a gente começa a soltar palavras que a gente não sabia que estavam nos nossos arquivos, mas que estava guardado, Aqui, ó. vai saindo.
Então, assim, Exatamente. eu reforço, né, que quem tem a oportunidade de estar nesse campo junto com vocês é uma experiência extraordinária. Sim, agradeço pelas palavras. Realmente, o que nos faz feliz é ajudar os colegas a treinar muito e estar com o inglês na ponta da língua. Muitas vezes, a gente vê os gringos vindo para o Brasil, conversando, e eles falam português todo errado, e a gente fala, ai, que fofinho, ai, que bonitinho. A gente acha bonito eles falando o português todo enrolado. E aí Exatamente. a gente, quando vai viajar, fica com medo, né? Fica com medo de falar e que as pessoas não entendam. Você pode usar a sua linguagem corporal, você tem N maneiras de se comunicar. O importante é isso, é a comunicação. E por isso, no Inglês em Conversa, a gente faz muitas brincadeiras. Nós jogamos, há dias fazemos brincadeira de stop, jogamos bingo, e fazemos situações do dia a dia, a gente cria situações do dia a dia e um pratica com o outro. É muito bacana, muito bacana. E eu tenho visto realmente as meninas com inglês cada vez melhor. Isso me enche de orgulho e eu fico cada vez mais feliz de estar fazendo esse trabalho com a Aninha. Exatamente, porque a gente foge um pouco da gramática, né, Sol? Claro que a gramática ela é importante, com certeza. Eu gosto, né, da gramática que a gente gosta, mas não vai ser a gramática que tu vai conseguir conversar com pessoas na rua. Pode ser uma gramática linda e belíssima, mas para ti, né? Para ti. A Sim. gente vai conversar na rua, tu não vai. E bem como tu colocou, quando o gringo vem aqui e conversa com as concordâncias erradas e a gente acha o máximo, a gente tem que ir lá, né? Ou aqui mesmo no Brasil, conversar e se errar, tá tudo bem. Porque a gente aprende assim, cada um com o seu tempo, né? A gente aprende cada um com o seu tempo, cada um com a sua maneira. Não tem maneira certa e nem errada, não tem idade, né? Nossas possibilidades. Quando a gente diz assim, eu já estou velha para isso, eu não posso aquilo, não posso, a gente já limita. Então a gente não pode, não podemos, né? A gente tem que aprender, cada um com o seu tempo, cada um com o seu sotaque, porque eu sou do Rio Grande do Sul, é bem carregado o sotaque. E você, se for falar inglês, carregado, Olha, tá amigo, eu ótimo. sou de São Paulo, mano. Mano, bicho. Não, bicho não, bicho é Rio. Né? E a Ercília também, né? A Ercília também é de outro estado, Soube então o tem mineirês, sotaque dela. o mineirês, né? Mineirês, nossa amiga mineira. É linda. Cheio dos mineirinhos para falar. E tá tudo certo. Né? Eu tô vendo as gurias comentarem aqui, ó. Que tá A entrando. Patrícia dizendo que não está aparecendo para algumas pessoas que nós estamos ao vivo. Ué, Essa conta é @solspolgan, que é a conta que eu costumo fazer as lives. uhum, Que eu tenho uhum. várias contas, mas é É, @solspolgan. Uhum. E eu estava vendo aqui hum, a nossa amiga Edivânia. Sim, a Edivânia disse que é o melhor momento para praticar o nosso speaking. Com certeza, é o legal. nosso melhor momento. São as nossas speaking zones, Exato. espaço onde nós praticamos, espaço seguro, e é muito bacana lá. Uhum. E Exatamente. Ó, convido a todos Sarinha, para. doutor Linda, a Sandrinha está por aqui também, as melhores. Ah, é muito legal. É muito bom a gente ter essa troca com vocês, porque a gente Isso está aí. aqui para aprender. Saiu? Chegou? A gente está aqui para aprender, né? E aprender cada um com o seu tempo. E nossa, brilha o olho, gente, quando a gente vê que as pessoas estão gostando da possibilidade de, né, de estar aqui. Como tu falou, que a gente diversifica, sim, a gente faz diversificações de práticas, né? Práticas no Zoom, é grupo fechado, né? Então, nós acabamos sempre nos conhecendo e tendo um espaço gostoso para praticar, né? E as nossas postagens também ficam num grupo fechado.
só para nós, porque para não expor, tem pessoas que não querem, né? Que até tem vergonha. Com Nós temos certeza. também desafios, né? Temos, Às vezes as sim, pessoas a não querem. Então, exposição da imagem, né? então a gente respeita tudo isso e cada um com seu tempo, né? De aprendizado. E o inglês em conversa vem disso, vem da leveza, vem da possibilidade das pessoas aprenderem. E a gente dá muita risada com os próprios erros, tá? A gente dá muita Sim, risada. E a gente conserta na hora e tá tudo certo, sabe? O importante é a gente não desistir, never give up, né? Não desistir e seguir sempre sim. evolução. Meninas, desculpem aí se eu não consigo responder a todas, mas é que Aham. vai Tá. subindo e aí Uhum. é Não, mas eu difícil estou de olhando ler, aqui também. sim, mas agradeço. Na E medida me, que vai retornando, né, Sol? A Celeste está isso. querendo entrar e ela não está conseguindo ajudar a Celeste para entrar aqui na live também. Ah, é Ó, complicado. Essas melhor lives são aula meio de conversação nas nossas terças. Uhul! sim. Tem uma galera bem Bom, legal aqui que está entrando. e Nossa, falando em momento especial, exatamente. vamos comentar um pouquinho sobre o livro da Ercília, né? Ercília precisa falar sobre o seu livro maravilhoso, do Uhum, de Araçá às Leis do Amor. aham, E esse título já é uma poesia, né, Ercília? Conta pra gente como que nasceu essa história. uhum. Então, novamente é uma alegria, porque falar da nossa cria é algo assim que nos enche mesmo, o ego fica inflado, né? Sou muito grata por ter chegado nesse momento, né, de poder expressar um pouco do meu eu lírico, meu eu poético, né? Então, escrever esse livro foi um chamado, eu sinto que foi um chamado. E na medida em que assim, como ele é bem gordinho aí, né? Algumas pessoas aí do grupo que adquiriram viu que ele é forte, né? Mas ele sofreu da síndrome de Lunjura, porque Nossa, ele começou a ser escrito em 2001 e avançou e foi uma gestação dolorosa, né? E eu sempre digo que quase abortiva. Chegou em algum momento que eu pensei que iria abortar, né? Mas segurou e nasceu. Nasceu forte, robusto, e eu olho para ele e penso, né, assim, desse meu orgulho também de ter podido fazer isso, porque, em primeiro lugar, o que eu sinto desse livro é a possibilidade de estar compartilhando com as pessoas, né, um aspecto da nossa genealogia, e é uma oportunidade da gente, então, apertar o playback do tempo e chegar às nossas raízes, aos nossos romances familiares, como dizia Freud, porque, na verdade, esses ruídos, muitos ruídos que chegam até nós, ele vem de um passado de cargas emocionais antigas que atravessam as gerações. E talvez seja tão importante também por que esse título do Pé de Araçá, as Leis do Amor? Em primeiro lugar, essa fruta, eu acho que ela é bem rara, ela é aqui dessas bandas da da Serra, região, da sua região. não é da minha região, mas da Mata Atlântica. Então, por aqui, né? Então, eu sou camponesa, nasci no campo e numa fazenda onde que eu me relacionava com a natureza, com os bichos, com tudo que é do mundo natural. E então, eu não sei por que que aconteceu, qual o passarinho que foi capaz de produzir essa obra, que de repente apareceu um pé de araçá no lugar onde eu nasci. E então, esse Nossa, pé era um lugar que eu, menina, eu chegava até ele porque ficava no morro, né? Os orvalhos que lambiam as minhas pernas me provocavam uma sensação de medo, mas eu queria fugir e ir lá confidenciar com esse pé de araçá. Então ali eu depositava minhas angústias, eu tinha meus diálogos, e isso ainda muito criança, né? Mas eu sentia que tinha alguma coisa, um diálogo mais profundo. Então, o nome do livro é Do Pé de Araçá,
E as leis do amor é porque faço uma travessia, né? Uma incursão na minha história. O primeiro capítulo dele chama-se Minha História, Meus Recursos. E eu não tenho a menor dúvida de que toda a nossa história, a nossa biografia, e inclusive também a nossa pré-história, ela ressoa sempre no nosso momento atual, nas nossas escolhas, nossos sentimentos. Então, vejo que é muito isso. Então, em curso esse primeiro capítulo, eu vou realmente assim falar um pouco da minha história, do porquê, né, da forma como eu cheguei ao mundo. É interessante porque eu sempre sou grata, né, ao Francisco Solano Lopes, né, presidente do Paraguai, que a guerra, né, contra a Tríplice Aliança, isso lá por volta de 1865, o meu avô, ele era um homem, assim, naquela época, evidentemente, um jovem que tinha inspirações e aspirações profundas, né? Mas ele foi, em 1868, ele é convocado para a guerra, para lutar contra os paraguaios, e ele ficou assustado demais. Disse assim, olha, eu não vou para a guerra. E ele ficou assim muito desatinado, mas encontrou um tio que na época era um delegado, né? E disse para ele, olha, eu fui convocado aqui e eu não vou de forma alguma. E o tio disse para ele, olha, isso não tem esse negócio de não ir, não quero, não vou, né? Na verdade, você está sendo convocado é ir ou vai para a cadeia. Ou ir. Ir ou ir, né? Ele ficou ainda pior, mas o tio falou, olha, mas ainda tem uma chance. No caso, se você fosse casado, estaria tudo certo, porque primeiro vão os solteiros, depois que vão os casados. Ele falou, não, mas isso não vai ser problema. E numa questão de 3 meses, ele encontrou uma mulher aguerrida, trépida, brava, e casou-se com ela. Por ironia do destino, passaram-se 2 meses, a guerra acabou. Então, disse que ele sempre falava assim, eu não sei o que foi pior, se for para a guerra ou casar-me com ela. E aí, eu sempre digo que eu agradeço ao Solano Lopes, porque a guerra me foi um motivo para eu chegar ao mundo. E essa minha bisa, que era essa mulher dentro dessa conjuntura, eu acho que ela ressoa, ela está ainda nas minhas veias e ela se manifesta em mim, né? Com essa coragem também de enfrentar tudo isso. Bom, o livro é escrito em primeira pessoa, né? É um livro de memórias, é um livro de pretensões terapêuticas, porque, na verdade, o meu convite é que o meu pé de araçá possa chegar, tirar o seu pé de araçá para dançar, uma linda música em grande estilo, né? Na medida em que você vai reconectando também com a sua história, né? Com o seu nome. Por que que você se chama Ana? Por que que você se chama Sol? Por que que você se chama Ercília? E nesse sentido, vai perguntar, olha, alguém mais da família tem esse nome? É um nome de santo? Foi dado em promessa? É de pessoa famosa, de artista? E isso, por quê? Para que isso? Porque isso tem significado na nossa vida. De repente a gente começa a descobrir que o meu nome também, a minha identidade, caminha, né? E às vezes em algum momento a gente vai descobrir que parece que tem um caminho que já foi percorrido, né? É como um Waze que vai. Então, quando a gente traz à luz da consciência o conhecimento da nossa própria história, então aí já modifica bastante, porque a gente já pode fazer outras escolhas, né? E fazer um ajuste de rota, né? Na medida em que nós estamos apresentando algum sintoma, né? E etc. Então, o convite é muito nesse sentido, de pegar na mão desse leitor, ir com ele na história dele, né? Através de muitas perguntas, para finalmente aportar-me nas leis do amor, que são aqueles princípios da constelação familiar, né, que existem 3 leis supremas que governam as relações humanas. E essas, e talvez em outra oportunidade possamos falar dessas leis, mas basicamente, né, o direito de pertencer, que todos nós temos, que é já um direito inalienável, e que nós precisamos de ter equilíbrio entre as trocas, ninguém pode dar mais do que receber, né? E no sentido também da ordem, a ordem e da hierarquia, que isso pauta todas as nossas relações em qualquer lugar onde nós estejamos, né? Então, escrever talvez seja o que Kafka diz, né? Ele diz o seguinte,
ele vai dizer que o livro precisa ser um machado para o mar congelado dentro de nós. Então, eu senti esse chamado assim bem cedo na minha vida, ainda na minha adolescência, escrevendo poesias, eu gostava de fazer registros, né? As tramas e os dramas que me apareceram, mas teve um ponto essencial que eu não posso deixar de dizer. A morte de minha irmã, nós estávamos juntas e teve um acidente de carro, e a morte da minha irmã, eu tive um abalo sísmico, que também na minha família foi isso. E eu queria encontrar as razões para tantas coisas. Então eu penso que fazer também esse primeiro capítulo falando disso foi um processo altamente terapêutico para mim, né? Porque eu vou buscar então, alguns pensadores, né? Eu vou buscar em Santo Agostinho, que vai dizer que os mortos não estão ausentes, apenas invisíveis, né? E eu faço escalada antropológica, eu vou lá nos xamãs, das fogueiras antigas, onde né, eles dançavam, cantavam para exorcizar os demônios e pedir aos deuses que iluminassem a sua vida, suas casas, etc. Então, através disso, eu fui então alimentando a minha alma, e a partir disso daí é que eu faço também uma incursão dentro desse modo de trabalhar, que é a abordagem sistêmica, que considera um contexto como algo prioritário. Então, para entender um sintoma, para compreender o que uma pessoa, o relato de uma pessoa, é preciso compreender onde que aconteceu, quando que se deu, e por aí afora, né? Então, esses são os princípios básicos do pensamento sistêmico, que não tem que excluir uma coisa ou outra, mas somar as coisas ao longo dos entendimentos que a gente vai tendo. Né? Nossa, que lindo. Nossa, Ercília, que coisa linda. Quanta sabedoria, quanto aprendizado nós estamos tendo agora, nesse momento, né? Porque, para mim, isso é um grande aprendizado. E eu acho que eu vou aprender muito mais conforme eu vou avançando na leitura do seu livro. O meu livro é em inglês. O meu também. Não poderia deixar de ser, né? Claro, porque com certeza. além de aprender muito mais, eu ainda vou aprendendo muito mais com a Ercília. Então, essa troca é uma reciprocidade grande, né? Eu estou aqui também aprendendo, e eu acho que a vida é um compartilhar sempre. E sim, exatamente. Pode exatamente. Eu acho que nesse campo nós temos que caminhar muito nesse aspecto da nossa espiritualidade, né? Nesse sentimento de validação, legitimação do outro na nossa convivência, né? Não se emburrecer ou entristecer porque o outro é diferente. Apenas é diferente. Então, ele não tem que ser igual a mim, né? Então, a questão da legitimação ao outro é a coisa mais importante. Sabemos que nós somos vocacionados para o amor, né? Existe um chileno. Que lindo. Nossa, é emocionante saber assim, resgatar as nossas origens, as nossas raízes, né? A família, a fé, né? Isso é emocionante, porque nós somos únicos no mundo, não existe uma sozinha, outra, não existe a minha, não existe outra Ercília, nós somos únicos e isso nos faz ser pessoas especiais, né? E a gente tem que estar sempre crescendo, abrindo. Então, olha, que gostoso esse nosso bate-papo, né? Estou lendo também. E mais uma coisa, nós nos completamos. Todas as pessoas têm algo que completam as outras. E assim nós vamos crescendo como comunidade, como vida e com tudo. Esse complemento é que faz a diferença. Exatamente, exatamente. E a Patrícia até escreveu aqui, ó, o título do seu livro me lembrou o meu pé de laranja lima. Muito interessante, amei. A Sandrinha também. Minha avó tinha no quintal e adorava, né? Ler esse nome me trouxe memórias afetivas da infância, de como era minha avó, né? E daí a galera toda aqui, com certeza. É muito bom, é legal. Com certeza foi o melhor. O melhor foi casar com ela, né? As pessoas estão falando aqui. Sim, Jade também, que maravilhosa, está todo mundo aqui falando. Estão ansiosos para quê? Para que o livro chegue. A Edivânia está esperando que o livro chegue.
Aham. Paty, Passarinho muito também mandou obrigada. linda. A Paty está dizendo que somos especiais. Você Ah, também, que lindo. Paty, é muito especial. Você também é única e a gente gosta muito de você. Uhum, De uhum. todos, de Todos, todos. de Aham. todas, de todos, de Mesmo. todas. E eu fico. E outra coisa, falando sobre o livro, conversando sobre o livro, sobre literatura, isso a gente pode puxar também para o inglês, que o aprendizado, ele abre horizontes, né? E ele abre horizontes e a gente vai sempre crescendo, né? Como pessoa, como ser humano, né? E o inglês tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade, vamos dizer assim, de aguçar o nosso cérebro, Uhum, aguçar a literatura, né, uhum. e aprender, Sim. né? O Agora, próprio... Ah, curiosidade, ah, Ercília. hum, Como é que surgiu boa. esse lance de você escrever o livro em inglês também? Por que Ah, que você uhum. fez nas duas versões? Foi uma boa pergunta. É o seguinte, o amor à família é algo incrível. Eu me tornei avó, eu tenho 4 netas. Duas Hum, delas não são brasileiras, são britânicas. E o primeiro idioma delas, naturalmente, que é o inglês, pela vida que corre, etc. O meu genro, ele é inglês. E até hoje, depois de 14 anos, ele ainda não consegue falar bem em português, apesar de entender bastante, né? Então, eu pensei nesse legado que eu queria deixar para minhas netas, que talvez um dia eu não esteja mais aqui. E quando a gente for embora, a gente precisa basicamente de pensar assim: o que eu quero deixar? Em geral, aquilo que a gente exatamente. entende que a gente tem de bom, ou que as pessoas falam sobre isso, aquilo que marcou um pouco a minha vida, eu não quero que vá comigo quando eu morrer, né? E isso é natural para todos nós. Então, o que eu quero deixar para as minhas netas é esse legado, né? Sobretudo do primeiro capítulo, tá? Porque realmente o primeiro capítulo, todas as vezes que eu releio alguma coisa, assim, eu sinto, eu fico emocionada. Né? Porque é eu mesma diante do meu espelho, né? O meu reflexo. E aí, em função das minhas 2 netas que não conseguem ainda falar português, uma está com 6 anos, a outra está com 4, então, eu pensei em pegar essa versão em inglês. E, naturalmente, que também muito motivada por essa sede do inglês que eu tenho, porque eu quero conviver melhor também com elas, e porque eu participo muito da vida delas, eu estou sempre lá. E se eu não tiver um entendimento do inglês, fica mais difícil, apesar que a linguagem do amor, ela fala mais alto, mas tudo isso se complementa, né? Então, por exemplo, quando eu estou lá levando para a escola, levando para uma aula de alguma atividade, etc., eu já consigo também interagir com as pessoas, né? Porque eu estou ali naquele momento com a minha neta. E então, a neta mais velha agora fez uma reforma no quartinho dela, e etc., colocou assim, Ah, uma que estante legal. bonita e fez um vídeo, falou, vovó, é, você está aqui comigo, você está presente, porque como minha Ah, filha, que você não lindo. pode separar-se de mim. Então, aqui está você através do livro. E ela colocou o livrinho lá, né? Então, a motivação assim, para o inglês está justamente nessa ideia de que eu quero deixar esse legado para elas. E, ao Ah, mesmo tempo, encontrando vocês, você sabe que o universo vai conspirando, né? Muito mesmo. E aí, Sim. em exatamente. inglês, eu fiz uma curta edição e eu também levei ele para Londres para entregar para minha família, para alguns amigos, fiz um pequeno lançamento lá e os colegas também se interessaram, né? E eu fiquei assim muito orgulhosa, fiquei muito feliz de tantos colegas aí ter tido a vontade de conhecer meu livro, né? Então a edição basicamente está esgotada, tem assim uns poucos, uns 7 livros aqui É, e isso E me deixou muito. tem uma galera aí dizendo que quer o tem uma livro. galera Então, que, já tem uma vai galera separar que quer. tudo. Que bom, Exatamente, se for o caso, exatamente. eu vou fazer uma outra edição rapidinho e fica pronto, né? O que eu quero também Eu acho que ele vai ter que colocar fazer, Guria. tudo. Isso mesmo. Uhum. Acho que tu vai ter que fazer, que o pessoal aqui até tá aqui, ó. I want this book to, que é inglês, que é o livro em Olha lá, inglês. Tem, ó, tem uma galerinha que tá querendo o Paty, livro aqui. tem gente querendo, a Bia. A Aham. Bia, a Jade, isso mesmo, olha aqui, ó.
vai ter que correr para fazer mais edições em inglês. Tem uma coisa interessante que você foi importante nessa questão, porque o meu tradutor, que a gente precisa ter um tradutor oficial e tudo mais, né? Ele falou para mim assim, olha, eu queria te dizer que o inglês não vai alcançar a poesia que está no original. E aí eu comecei a pensar assim, mas puxa vida, eu queria que fosse mesmo assim, né? E comentando, Aninha, com a Sol sobre isso, ela falou, Ercília, não é bem assim. Porque quando você começa a ler em inglês, o que você está vendo escrito, a sua imaginação vai caminhar também, vai trazer imagens, né? Eu pensava, mas que bom, porque eu fiquei receosa de que, assim, quem sabe a versão, porque, assim, quem sabe vai precisar de ler em português e para depois ler em inglês, mas nada disso precisa, né? Porque quem já começa a se esforçar no inglês vai conseguindo, assim como ver uma série, ver um filme, etc. Exatamente. Mas foi bom. E não vai perder a essência. Isso. Filha, não vai perder a essência porque é inglês. Não vai perder a essência, sabe? Não vai perder a essência, não vai perder aquela, né? É que, às vezes, quando a gente lê um texto em inglês, a gente não tem, assim, toda a emoção. É diferente a emoção de você ler em inglês e você ler em português. Português seria a língua materna nossa, né? Mas a Ercília pôs toda a alma dela em português no livro e fez uma versão em inglês. Na tradução, talvez não fique tão assim emocionante quanto em português, mas nós temos uma mente brilhante que vai ler, vai entender e vai saber que a gente cria e vê. Provavelmente fora daqui não temos um pé de araçá, mas a nossa imaginação cria um pé de araçá frondoso, né, com frutos e tudo. Eu mesma nunca vi um pé de araçá. Não, mas eu já imagino. É uma fruta linda, muito doce, cítrica. Mas já imagino no livro como seja um pé de araçá, entendeu? Já criei, já tenho a imagem do espaço que você descreve. Eu já vejo uma casa, vejo no fundo, já está tudo aqui. Exatamente. Porque a gente lê e já vai imaginando, né, sozinha? E vai sentindo a essência toda do que tu colocou no livro, do que tu quer colocar em palavras, né? Tu vai lendo e vai criando. Tem que usar a criatividade também. Vai criando, vai criando. O meu desejo é que o meu pé de araçá tire o seu pé de araçá para dançar, tá? E que seja assim, em alto estilo mesmo, no sentido de você poder penetrar, buscar sua história, buscar os seus antepassados, reconectar com tudo isso e compreender que, apesar, não obstante o tempo que passou, às vezes a gente está sentado numa poltrona que não é a nossa. Então, é isso que acontece. Muitas vezes nós podemos estar carregando as dores de um antepassado, né? Porque nós não conhecemos essa história e, em geral, são as pessoas do nosso sistema que foram excluídas. Aquelas pessoas que não puderam pertencer. Então, isso retorna, porque todo tema que não é fechado, todo ciclo que não é fechado, ele tem uma tendência a voltar, a repetir, né? E eu acho que eu fui agraciada, porque a cripta onde foi enterrado o meu umbigo foi debaixo de uma roseira branca, de cachos de rosas brancas. Que poesia! Poética. Então, eu acho que isso fez enamorar da poesia, me fez sentir que os bichos, as plantas, as árvores, tudo isso está dentro do mesmo contexto, que nós pertencemos a tudo isso e nos comunicamos com tudo isso de certa forma. Então, eu acho que isso realmente, para mim, faz um grande sentido nessa escrita, né? E que eu espero também, assim, que me deem os feedbacks, porque também isso é tão importante, né? Quem começar a ler, o que está achando, fazer boas trocas. Talvez um dia a gente possa fazer até uma live só para um bate-papo nesse sentido, né? A Sandrinha, desculpa te cortar, a Sandrinha escreveu aqui que ela
já está lendo, está adorando. Ela falou lá em cima. Legal. E a Celeste está dizendo que, quando ela era criança, tinha um pé de araçá no quintal dela. Oi, Celeste! Ah, oi, Celeste, tudo bem, amor? É que Ó, a Bia quer um livro em português, hein? A língua materna. E com emoção. Ela quer em português porque ela quer ler com emoção, Olha, né? Com emoção, a Bia. E a Márcia estava falando que a aí Cristina. Ah, nos nossos links aí, né? sim, ó, sim. e a Marcinha disse assim, ó, que a Maria Cristina, esse livro veio na hora certa para mim. Eu sinto que cheguei num tipo de fronteira na minha vida e que preciso encontrar o meu pé de araçá. Comprei 2 versões para aprofundar os meus Ó, estudos em inglês. Tu viu só que maravilha? Ah, que show, é muito legal mesmo. E bacana, Aham. bacana. muito Eu fico bacana, muito legal, muito legal. E daí, ó, yes, yeah. E a Paty está dizendo que lindo. Nossa, muito legal, E se legal. tiver oportunidade ainda do nosso time, se tiver, eu queria muito falar também desse meu encontro com a minha criança, uma poesia pequena que eu fiz na hora que fosse, se der o time, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, mas é um convite também que cada um de nós possa também reconectar com a sua criança, né? Nós precisamos de nos tornar cada vez mais um adulto competente para tomar conta da nossa criança. Porque em muitos momentos da nossa vida, né, aquele fura-bolo, ela aparece às vezes estonteante e pula na frente. Então, são Exatamente. reações instintivas, a nossa parte infantil que está reagindo. Então, a gente precisa tomar cuidado com ela, cuidar muito bem dela. E aí, num certo momento também da minha vida, em que eu me vi em situações assim de apuros, eu fui iluminada, né, com o aparecimento, o surgimento da minha criança. E eu escrevi, né? Fiz uma poesia para ela. É o que eu sugiro para todo mundo que possa falar, né? A Ana falar para a Aninha, a Sol falar para a Solzinha, a Ercília falar para a Ercilinha, né? No sentido realmente de ser um adulto que agora pode olhar para sua criança e protegê-la. Né? Isso faz muito sentido, isso faz uma diferença incrível, né? A gente se perdoar e a gente caminhar junto com a gente mesmo, né? Uhum, Isso nossa, isso. Para o nosso aprendizado é bom, uhum. né? Nosso aprendizado é bom. E a Isso. Nossa, Aninha, eu já tenho que marcar outra já para é, conversar sobre isso, é, né? Tem que marcar outra, porque eu não sei quanto tempo o Insta dá para nós e nós temos apenas 15 minutos. 15 minutos. Nossa, nossa. Antigamente davam 1 hora, agora eu não sei se pode passar ou não, mas vamos em frente. A mas hora que não pode passar. cair, A hora, caiu. É, a hora que cair, caiu, então, né? A hora que Isso. derrubar, derrubou. Sandra, Né, filha? Mas tu pode ficar à vontade, se tu quiser falar mais alguma coisa Se quiser sobre ela, continuar, Silvia, pode pode continuar. continuar, Está muito porque eu estou bonito de adorando. ouvir. é, É, então, assim, só mais uma parte que talvez seja interessante falar dela, é com que certeza. o leitor ele vai perceber a minha jornada, a minha caminhada, né? E a minha honra aos meus mestres e aquilo tudo que eu aprendi no Brasil e fora do Brasil, e que busquei muito assim as fontes e deixo, né, no registro de honra a tudo isso, né? Porque como terapeuta sistêmica, eu sempre me senti conduzida por esse aspecto das honras, né, das honras no sentido da história, dos legados, e que a gente pode também a todo momento, né, reformular, ressignificar aquilo que ficou incompreendido para nós. Então, eu acho que vocês me autorizam a ler essa poesia, um pedacinho dela? Claro, por Claro, fique favor. à vontade, com certeza. Vamos lá, então. Ela, ó, então, o título dela foi o seguinte: eu gostaria muito de contar como é que isso tudo aconteceu, mas eu vou me poupar disso. Eu vou poupar vocês, tá? Eu falei sobre esse respeito à nossa criança, né, que é a nossa parte infantil imatura, que de vez em quando nos coloca aí, né, de saia justa. Então eu disse Exatamente. para mim, minha pequena, venha, eu te vejo. O vento está forte, mas ele vai passar. Sinta minha mão segurando a tua. Pode sentir o meu pulsar. E eu sinto o teu pulsar.
Agora estamos rítmicas. Seguimos. Vou cuidar de ti, minha pequena, e vou derramar em ti todo o meu amor. Não te assustes. Vai passar. Acomode-te. O vento venta, a chuva chove, a noite anoitece. E daqui a pouco será meia-noite. Daí para frente vai clarear. E eu serei a tua companhia. Te tomarei nos meus braços, eu e tu, minha pequena. Agora que tu te acalmastes, calçarei nos teus pés sapatinhos de cristais. Bailas então? Tu podes. Te vejo bailando leve como uma pluma. Agora nos misturamos. Eu em ti, tu em mim, estamos consoladas. Tu és essa parte de mim que escapa de mim e só tem sossego quando voltas até mim. Tu estás em mãos seguras, eu preciso te lembrar disto. Prosseguimos então, abraçadinhas. Eu cuido de ti porque tu és a minha criança e nunca irei te abandonar, tu sabes. Te vestirei de babados, rendas, cianinhas e colocarei fitas vermelhas em teus cabelos. Estás em mãos seguras, a tempestade está passando, agora descanse o teu corpo. Eu vou lamber as feridas que o dia te feriu, até elas cicatrizarem. Eu te acalmo para que tu possas dormir em paz, para depois acordar com o vento fresco desta nova manhã e ainda com o perfume daquela flor que vimos na janela. Seguimos, tu estás em mãos seguras e eu te abençoo. Ah, Segurei aqui, hein? Nossa, lindo. Nossa, emocionante. que Emocionante. Ah, coisa eu vou linda. querer essa poesia para mim. Nossa, É, lindo. esse então Emocionante. é Isso. uma forma de um elogio à minha criança, né? Que cada um de nós precisa fazer isso. Nós sabemos ainda que esse é um exercício para a vida toda, assim como o exercício, né? Na medida do possível, com os nossos pais e com a nossa história, né? Que a gente Exatamente. faz contabilidades. O fato é Sim. que nós estamos aqui e precisamos de fazer um acerto dessas contabilidades, porque enquanto isso não for feito, a nossa tendência será de repetir os padrões, repetir as histórias. Exatamente. E a gente tem que quebrar esse ciclo, né? É, é, é. Evidentemente que associada a toda a nossa biografia, o que vai nos acontecendo, coisas que fogem ao nosso controle, mas as nossas reações, a nossa essência, ela precisa de ser cada vez mais trabalhado no sentido de uma cura. Né? Então, nós somos seres que viemos aqui passar por essa jornada existencial para viver um processo de cura também. Exatamente. Nossa, que Nossa, lindo. maravilhoso, Olha, Ercília. olha, tem gente aqui, ó, Maravilhoso. Não que vou está chorar, mas emocionada. vou botar. Tem gente que está emocionada aqui. Eu estou emocionada. Sim, Tem para gente Moro emocionar, Abete, né? Com Maria certeza. Cristina, Muito lindo Simone, isso. Amone. Nossa, o Caio. A Edivânia disse que é emocionante. A Paty até chorou. Nossa, é lindo. É lindo demais porque a gente está aprendendo. A gente está nesse mundo aqui para aprender, para ser pessoa melhor. E é legal, assim, que Deus, né, que o mundo, que o universo, ele conspira a favor das nossas energias. Ele conspira a favor do que a gente quer. Por isso que a gente tem que pensar muito no que a gente quer, né? Pensar muito no que a gente joga para o universo, porque a gente vai receber. Então, vamos receber coisas boas, vamos jogar coisas boas. E Com estar aqui com certeza. vocês, para mim, é um presente. Para mim e para a galera toda, né? É um presente. É um Uhum. presente de Deus. Isso, com Com certeza. certeza. Com É, certeza. Nossa, que lindo mesmo. muito mais. Nossa, ficou essa parte gravada aqui para nós, né? Sobre essa poesia linda, Sim, emocionante, né? É um reencontro nós mesmos, né? Isso é Uhum. divino. exatamente. Muito lindo, muito lindo. Emocionada por ouvir as suas palavras, nós vamos ter que fazer outras, Eu acho. porque pouco tempo para ouvir tudo isso, para a gente entender um pouco mais do que é esse livro, do que toda a sua história. Imagino o quanto você pesquisou, o quanto você trabalhou para que esse livro nascesse, né? E no fim Exatamente. você está presenteando a gente, porque nós vamos ler e vamos aprender e nos emocionarmos com todas as suas histórias
e com tudo que você tem para ensinar. Muito bacana, Ercília. Eu Tá, agradeço, muito lindo, agradeço muito lindo. profundamente, né? Para mim está sendo uma grande oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco disso. E, na verdade, o meu desejo realmente é que a gente possa trocar esses pés de araçá mesmo, sabe? Ter boas trocas e sermos o suficiente humildes para reconhecer que ainda não somos donos da verdade, né? E que Deus me livre se fosse, mas que a gente veio aqui, né, vocacionados para o amor, porque isso é biológico em nós. Ninguém sente prazer em fazer qualquer maldade ou crueldade, mas você sente que dentro de cada um nós temos essa vocação para o amor, está na nossa ontologia, e não temos como escorregar disso, né? Por isso, então, o meu amor por vocês fica declarado aqui hoje também, né? Ah, E com muita que gratidão, linda, que agradeço. linda, linda, linda. Por Nossa, você. emocionante. Que rico estar contigo. Tu agrega muito no nosso grupo, sabe, guria? Ercília, é muito legal a gente estar aprendendo juntos, né, juntas, e isso fica para a nossa vida, né? Esse Uhum. crescimento. E, Tem gente que está dizendo aqui que é, ler é vida, a Jade diz que ler é vida, o Gustavo diz que é sensacional. Essa live ficará gravada? Não sei. Acho que não. provavelmente sim. Sim? Tentarei. Ah, que bom. Sim, tentaremos, Tentarei. tentaremos. E o melhor de tudo isso, né, é aprender e praticar com o livro em inglês, claro. E aí a gente vai fazendo bem bolado, né? Quer dizer, a Ercília pratica com a gente nas speaking zones, dentro do inglês em conversa, e com isso nós vamos aprendendo com ela. Às vezes ela fala algumas coisas dentro das SZs, mas em inglês, porque lá nós não permitimos português, Exatamente. e é uma troca, né? A gente já vai aprendendo isso tudo em inglês também. É muito bacana. E, Aí e, aprendendo é a vida, né? Vai aprendendo. Nós somos E é, daí, só tem uma pergunta clássica aí, que é. por que tem pessoas que aprendem mais rápido que outras, né? Tem essa pergunta clássica, que isso aí depende muito, né? Isso é que, Força de na cada um. verdade, depende muito de cada um. Cada um tem seu ritmo. E é muito importante respeitar o ritmo de cada um. Não é porque a colega fala com mais desenvoltura que você acha que você não fala nada. Não. Aquilo que eu disse, o importante é a comunicação. A gente tem que respeitar o nosso ritmo. Cada ser humano é único, né? Não adianta você querer botar a carroça na frente dos bois. Vai no teu ritmo, uma hora você chega lá. E eu posso falar isso porque eu continuo estudando inglês, agora mais ou menos deve dar uns 10 anos. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei muita coisa. Então, Exatamente. é um aperfeiçoamento. Cada dia você aprende mais, você aprende com os colegas. E esse é o bom, porque nós praticamos juntos. E um aprende com o outro. Por isso que não tem divisão de nível Exatamente. nas nossas reuniões. Por quê? Porque o que sabe muito ajuda o que sabe menos. E o que sabe Exatamente. menos vai se esmerar para saber cada vez mais. Esse é o Exatamente. nosso pensamento. Exatamente, já. Tudo tem o seu tempo. Cada um no seu ritmo. Respeitando isso, a gente chega longe, sabe? É importante isso. Não adianta dizer, mas eu não vou mais, porque muita gente às vezes desiste de estudar porque pensa que não sabe, eu não vou conseguir. Que negócio? Nunca fale isso perto de mim, eu não vou conseguir. Eu vou desistir. Exatamente. Para mim, isso não existe. A gente não deixa, principalmente tu, né, sozinha, nós não deixamos. Não deixamos acontecer, porque isso a gente vai aprendendo na vida, na dinâmica, né? A gente vai aprendendo Sim, na dinâmica e a gente vai sim. aprendendo com leveza, a gente vai rindo, a gente vai consertando, Com né? certeza, a E por gente isso que a gente aprende não deixa acontecer. brincando, né?
A gente aprende brincando, exatamente, porque uma criança, quando está aprendendo a língua, né, mãe, né, português, ela vai errando e vai se Sim. divertindo e está tudo certo. E nós estamos nos divertindo, né, aprendendo e acertando na E alegria. assim, com certeza, dá para linkar as coisas, que aprender inglês é como escrever um livro. É página por página, né? A gente vai escrevendo página por página, um dia, outro, a gente vai aprendendo, vai usando, que aprende. Às vezes a gente não lembra uma palavra, a gente usa body language, a gente fala com as mãos, a gente substitui a palavra, né? Porque você não é obrigado a lembrar de todas as palavras, você pode substituir. E com isso você vai aprendendo mais e mais, até chegar num ponto que você não precisa mais de nada para conversar, simplesmente se comunicar e pronto. Isso é importante. Exatamente. Quando a Sandrinha falou, don't give, never give up. É bem isso. Não Don't vamos, give up, don't give never. up. Never. Yes. Yes. E é Never. isso, vai Of aprendendo e course. o cérebro vai se transformando. E é Uhum. incrível, quanto mais a gente escuta, mais a gente estuda, mais a gente lê, a gente enxerga, né? Vai escrevendo, nosso cérebro vai se ampliando e é incrível. É incrível. E Às vezes, penso tá também, estudando. é, Oi? Uhum. eu penso também que cada um precisa descobrir a motivação para que quer aprender inglês. Então, às vezes, tem pessoas, inclusive, que querem aprender para assistirem filme e não precisar. Então, o que aconteceu comigo uma vez, há muitos anos atrás, eu estava num congresso no Rio de Janeiro e eu percebi que ali na plateia, cada pessoal com fone de ouvido, mas tinha algumas pessoas que riam primeiro e outras que riam depois. Eu estava naquelas que riam depois, porque eram só convidados internacionais que estavam ali. E eu fiz um compromisso comigo, entrei num acordo comigo, que eu por pouco tempo eu ia rir depois, mas que eu ia ter em curto espaço de tempo eu iria rir junto com todos que estavam rindo em primeiro lugar, né? E assim, Exatamente. eu acho que assim, eu me sinto feliz quando eu lembro disso, né? Porque faz muita diferença, né? Então, quando todo mundo está rindo de alguma coisa, você não sabe o que está acontecendo, mas aí E colocar um limite, né? né? Então, Isso acontece sempre. É normal. é, essa motivação, né? Tem pessoas que, por exemplo, a minha motivação maior hoje é por causa da minha família, né? Outras pessoas é por conta de estudo, porque inclusive nos seus estudos, né, do cotidiano, existem às vezes livros que ainda nem têm tradução. Ou Ercílio, minha Exatamente. linda, desculpa. Nós temos 19 segundos para dizer tchau. Vai acabar a live. Ai, gente, eu estava gostando. Valeu. Vamos tirar uma foto. Beijo, gente. Muito obrigada. Faremos outras. Obrigada, Rô. Ai, faremos outras com certeza. Foi um prazer imenso, que rico o nosso